A paz do Senhor, crianças, tudo bom com vocês? Preparados para mais uma escola bíblica dominical? Se você ainda não orou, ore, peça que o Senhor trabalhe a nossa mente para que a gente possa entender a palavra dele hoje. E se você já orou, vamos nessa. Abra sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo. Hoje nós vamos contar uma história que se passa nos capítulos 13, 14, 15 e 16 do livro de Juízes. Se você depois puder dar uma lida nesse livro, nesses capítulos, vai ser muito bom. Abra lá em Juízes, capítulo 13, tá bom? Bom, no livro de Juízes tem uma coisa que sempre se repete. O povo de Israel peca, desobedece. Deus, por causa dessa desobediência, permite que o povo inimigo oprima o povo de Israel, brigue com o povo de Israel, né? E aí o povo se arrepende, pede perdão a Deus e pede para que Deus liberte eles. O que Deus faz? Deus levanta um juiz para poder libertar o povo. Só que isso se repete e o povo erra de novo e Deus levanta outro juiz e chegou a época do Senhor levantar um juiz que parecia um super-herói, porque ele tinha muita força. Será que vocês já estão vendo a dica? Isso, o juiz se chama Sansão. Sansão era o maior lutador, tá? Deus levantou Sansão. Ele parecia um super-herói, ele tinha uma força, mas ele cometia erros. Por quê? Ele cometeu um erro de achar que a força dele vinha dele mesmo. Ele se esqueceu de que a força dele vinha do Senhor. Lembra do nosso versículo-chave da semana passada? Vamos falar sobre ele de novo. Olha aqui, olha. Vou botar aqui. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. Salmo 28, 7. Sansão se esqueceu desse detalhe, que o nosso coração tem que confiar somente em Deus e que nossa força vem dele. E aí, vamos descobrir como é que foi a vida de Sansão, tá bom? Lá no capítulo 13 de Juízes, conta que Sansão era filho de Manoá. Manoá era da tribo de Dan. Lembra que a gente falou sobre as tribos? Então, Manoá era da tribo de Dan. E a esposa de Manoá, a mãe de Sansão, não podia ter filhos. Até que um dia, Deus enviou um anjo para falar com ela que ela seria mãe. Tá bom? Vamos lá ler no capítulo 13 de Juízes, versículo 3 disse assim, ó. O anjo do Senhor apareceu a ela e disse: Você não podia ter filhos e por isso nunca foi mãe, mas agora você ficará grávida e terá um filho. Não tome vinho nem cerveja, não coma nenhuma comida proibida, porque você ficará grávida e dará à luz um filho. Não corte nunca o cabelo dele, pois ele será consagrado a Deus como nazireu, desde o dia do seu nascimento. E ele vai começar a livrar o povo de Israel do poder dos filisteus. Bom, o anjo do Senhor disse a ela que Sansão, que o filho dela, seria nazireu. Tinha umas regras para ser nazireu. Nazireu era uma pessoa que era separado para consagrado a Deus. Então, o nazireu não podia fazer algumas coisas. Por exemplo, o nazireu não podia cortar o cabelo, nunca, tá? Era um dos sinais de nazireu. Não podia cortar o cabelo, ele não podia tomar vinho, beber bebida forte, não podia encostar em algo morto. Por exemplo, se morresse alguém da família dele, ele não poderia encostar no corpo dessa pessoa morta. Se morresse um bicho dele, ele não poderia encostar. Não podia encostar em nada que estivesse morto, tá? E aí Sansão nasceu. A mamãe de Sansão contou para o Manoá que iria ficar grávida, contou das regras. O anjo apareceu a eles de novo, explicou de novo as regras para ele, que o Sansão deveria ser nazireu, separado para o Senhor. E aí Sansão nasceu, cresceu e Sansão já sentia o Espírito de Deus ali com ele e viu que o Espírito de Deus lhe dava força. Ele era diferente porque ele tinha o Espírito de Deus com ele. Só que Sansão cresceu e aí ele tomou uma decisão errada.
ele se interessou por uma moça que não era do povo de Israel, uma moça que era de outra nação. Ela era filisteia, ela era da nação dos filisteus. E aí Sansão falou pro pai: olha, pai, eu quero casar com essa menina. E aí os pais falaram: Sansão, não seria melhor você casar com uma menina daqui, da nossa terra, que seja do povo de Israel, que tem a nossa cultura? Sansão bateu o pé e falou: não, eu quero casar com ela. E aí Sansão já estava cometendo o primeiro erro, estava começando a primeira desobediência. O povo de Israel não podia se casar com alguém que fosse fora do povo de Israel, que fosse estrangeiro. O povo de Israel tinha que casar com alguém que fosse do povo de Israel, tá? E aí ele bateu o pé e disse que queria aquela moça filisteia. O pai falou: tá bom, meu filho, você é quem sabe. Aí, Sansão, no meio do caminho, que ia encontrar com a família da menina, veio um leão feroz e atacou Sansão. Quando ele atacou Sansão, Sansão sentiu a força de Deus com ele, sentiu o Espírito de Deus com ele, e ele ficou forte, e ele acabou com aquele leão como se fosse um cabritinho, como se fosse pequenininho. Ele matou aquele leão e jogou o corpo do leão assim, ó, pra lá. Continuou caminhando. Sansão não contou isso pra ninguém. Aí, depois de um tempo, Sansão voltando naquele lugar, ele lembrou do corpo do leão. Aí ele ficou curioso, foi lá ver. Quando ele viu o corpo do leão, tinha muitas abelhas em volta do leão. O que ele fez, gente? Ele fez uma coisa que ele não deveria fazer. Ele encostou no corpo do leão morto. Ele podia encostar em gente morta, em bicho morto? Ele não podia. Ele encostou no leão, pegou e viu que tinha um favo de mel lá dentro. Pegou aquele mel e comeu. Olha só, ele já cometeu o segundo erro. Ele encostou num bicho morto. Ele não poderia encostar em algo morto. E ele encostou. Não se importou. E aí, ele fez uma festa de casamento. E naquela época, a festa de casamento durava 7 dias. E aí ele foi naquela festa. Lá na festa, ele se desentendeu com o povo lá, amigo da noiva, da futura esposa dele. E aí, naquele desentendimento, ele foi lá, pegou 300 raposas, grava esse número, 300 raposas. Aí ele pegou essas raposas, amarrou assim, fez duplas de raposa, amarrou o rabo assim, de uma raposa na outra, pegou tocha de fogo assim, botou nas raposas e liberou as raposas, sabe aonde? No campo dos filisteus. E lá as raposas incendiaram o campo todinho, queimaram tudo. Tudo que os filisteus tinham colhido e que ainda iam colher foi tudo queimado. Quando o povo de Israel descobriu o que ele tinha feito com os filisteus, o povo de Israel ficou muito chateado, ficou bravo com Sansão. Falou: poxa, Sansão, você não sabe que eles são nossos inimigos, eles vão vir destruir a gente, Sansão. E foi isso mesmo que aconteceu. Dito e feito. O povo, os filisteus foram lá para pegar Sansão. E aí o povo de Israel falou: Sansão, pelo amor de Deus, Sansão, vai lá, vai, a gente vai te entregar lá para eles, porque senão eles vão acabar com a gente. Sansão aceitou, foi lá, deixou ser amarrado e foi lá. Quando chegou lá, tinha 1000 homens do exército lá dos filisteus preparados para acabar com Sansão. Quando Sansão chegou lá, ele de novo sentiu o Espírito de Deus e ele acabou com aquelas cordas que estavam segurando ele. Pegou uma queixada de jumento que tinha assim. Vou mostrar. Queixada de jumento é um osso do jumento aqui, ó. Pegou aquilo. Vocês estão vendo aí na imagem. E com aquilo, ele matou os 1000 soldados dos filisteus. E saiu matando todo mundo como se estivesse matando uma pessoa só. E aí, depois desse feito, o Senhor fez ele ser juiz de Israel durante 20 anos. Por 20 anos ele foi juiz de Israel. Mas Sansão fez coisa errada de novo. E novamente ele se apaixonou por uma mulher chamada Dalila. Uma mulher que era inimiga do povo de Deus, porque ela era do povo estrangeiro. E Sansão sempre tinha esse problema com mulher. Sempre se apaixonava pela pessoa errada. Olha só, desobedecendo a Deus. E aí ele se apaixonou por Dalila. E aí
os governadores de Dalila, do povo da onde era Dalila, ficaram sabendo que Sansão estava namorando com ela. E aí falaram assim: Dalila, se você descobrir qual é o segredo de Sansão, a gente te dá 1.100 moedas de prata. Que naquela época era muito, muito, muito dinheiro. 1.100 moedas de prata era muito dinheiro naquela época. E Dalila, ó, de olho no dinheiro, falou: pode deixar comigo, eu vou descobrir. E ela o tempo todo ficava perguntando para ele: o que que é? O que que é que você... Por que que você tem essa força? E por 3 vezes Sansão deu a pista errada para Dalila. E mesmo vendo que Dalila estava traindo ele, contando essas coisas para o povo dela, mesmo assim ele continuou com ela. Porque ele achava que Deus iria estar sempre com ele. Então ele não se importava em obedecer. Só que a gente sabe que obedecer era o primordial da vida dele. Ele tinha que obedecer às ordens de Deus. E aí um dia ele contou para Dalila que as suas forças eram porque ele era nazireu. E uma das regras de nazireu era não cortar o cabelo. E ele contou para ela que se cortasse o cabelo dele, ele iria perder as forças. Dalila chamou de novo os soldados, os governadores, né, do povo dela e contou qual era o segredo. Esperou que Sansão dormisse. Quando Sansão dormiu, ela foi lá, chamou um homem para cortar o cabelo de Sansão. E aí cortou as tranças de Sansão. Quando cortou as tranças de Sansão, ela fez um escândalo, falou: os filisteus estão aqui, Sansão. E ele não tinha força. Ele pensou que Deus ainda estaria com ele, mas ele se esqueceu de obedecer mais uma vez. E aí o Senhor não deu força a ele. E aí os filisteus pegaram ele, bateram muito nele. E sabe o que fizeram com ele? Cegaram os olhos dele, furaram os olhos dele. Ele ficou cego. E colocaram ele para trabalhar no moinho. Ele tinha que empurrar algo pesado assim, ó, para poder moer os grãos. E aí o povo dos filisteus ficaram muito felizes, achando: ah, a gente conseguiu. O nosso Deus, o Deus dele se chamava, agora eu esqueci o nome, é Dagon, eu acho, peraí. O Deus deles eles ficaram assim: o nosso Deus é melhor, o nosso Deus, ele nos fez vencer Sansão, ele nos entregou Sansão. Eu acho que é Dagon mesmo. Peraí. E aí, é Dagon. E aí eles começaram a comemorar, falando: ah, Dagon deixou a gente vencer Sansão, vamos fazer uma festa para comemorar com Dagon. E aí eles reuniram o povo. Tinha mais de 3.000 pessoas num lugar só, reunidos ali, festejando, bebendo, comendo e falando: Dagon é melhor que o Deus de Israel, e nananã, fazendo festa. E aí eles tiveram a ideia de chamar Sansão, trazer Sansão lá para dentro daquele lugar, porque eles queriam acabar com Sansão, zombar dele ali dentro. E aí Sansão foi todo debilitado, tinha alguém para ajudar ele, porque ele estava cego, né? Tinha alguém para guiar ele. E aí ele falou para essa pessoa assim: olha, você pode me deixar perto da coluna do templo, porque eu preciso encostar. Mas não era por causa disso, não. Quando a pessoa deixou ele perto da coluna lá, ele pediu a Deus, ele falou: Senhor, por favor, que eu derrote esse povo. Olha, quer ver? Ó Senhor, meu Deus, peço que lembres de mim. Por favor, dá-me força só mais essa vez. Deixa que eu, de uma só vez, me vingue dos filisteus por terem furado meus olhos. Então, ele agarrou as colunas do meio que sustentavam o templo, e com uma mão direita numa coluna, à esquerda da outra, ele jogou todo o peso contra ela e gritou: que eu morra com esses filisteus. Em seguida, ele deu um empurrão com toda a força, e o templo caiu sobre os governadores e sobre todas as pessoas. E naquele dia, naquele instante, na morte dele, ele matou mais de 3.000 pessoas. E aí Deus deu a força a ele mais uma vez. Mas ele morreu ali. E se ele tivesse obedecido? Se ele tivesse obedecido desde o começo, Deus teria dado para ele a oportunidade de acabar com os filisteus e salvar a nação de Israel.
mas ele desobedeceu e depositou a força dele, a confiança dele, ele depositou nele mesmo. Ele se esqueceu que a força vem de Deus, que a confiança tem que vir de Deus. E foi um final triste, porque ele também morreu e ele poderia ter feito muito mais coisa pelo povo. Mas o Senhor chamou e usou Sansão para salvar o povo de Israel. Mesmo ele tendo errado, o Senhor ainda usou ele. Queria ter usado mais, mas ele desobedeceu ao Senhor. No final, Deus usou ele mais uma vez para salvar o povo lá, derrotando esses mais de 3.000 homens, mas Sansão acabou morrendo também. E aí fica pra gente o ensinamento de que a gente tem que fazer o que é certo, obedecer a Deus em todos os momentos e saber que dele vem a nossa força. E aí eu queria saber de você. Sansão tinha o problema dele lá de obedecer às regras. Você tem problemas de obedecer regras? Obedecer os mais velhos? Obedecer a Deus? Eu quero que você pense aí com você mesmo e pode escrever num papel. Qual é a dificuldade que você tem para obedecer? Todos nós temos alguma dificuldade para obedecer, não é mesmo? Então, escreva essa dificuldade e agora você ore a Deus, peça para que Ele livre você dessa dificuldade, que você possa enfrentar isso e obedecer cada vez mais ao Senhor. Obedecendo ao Senhor, você vai obedecer seus pais também e a todos os adultos que tem. Não tem como a gente obedecer a Deus se a gente não obedecer e respeitar os nossos pais, os nossos professores. Então, fica isso aí para vocês. Eu quero que vocês escrevam qual é a dificuldade e peça para o Senhor para te ajudar a superar essa dificuldade. Vamos nessa? Vamos orar agora? Feche os seus olhos e vamos orar comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada por essa oportunidade de aprendermos a Tua palavra, Senhor. Obrigada por nos fazer entender que obedecer, Senhor, é sempre o melhor e que nós devemos sempre obedecer ao Senhor e lembrar que a força vem do Senhor. Senhor, eu te peço que nos ajude a vencer os nossos limites, os nossos defeitos, as nossas dificuldades para obedecer. Possamos sempre obedecer a Ti, Senhor, aos nossos pais, aos nossos responsáveis, aos nossos líderes. Senhor, muito obrigada por tudo, Pai. Abençoa cada família. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém? Quero agora dar um feliz Dia dos Pais para todos vocês. Que Deus abençoe a todos vocês. Um beijo. Não se esqueçam de fazer a avaliação que vai estar aqui embaixo. E não se esqueçam de fazer esse bilhetinho para orar depois, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau. Até a próxima.